E hoje um tema muito interessante, nós vamos tratar sobre a lei. A lei, ela ainda é importante? Nós temos que cumprir a lei? Ou a lei ficou para trás, veio Jesus, vivemos o tempo da graça, desconsideramos a lei? Nós queremos a sua opinião. A gente vive um tempo em que muitas igrejas hoje estão voltando, inclusive, a práticas judaicas, e aí se baseiam em muita coisa, obviamente, do Antigo Testamento. Então nós estamos falando especificamente da lei, mas até caberia um debate se o Antigo Testamento ainda é válido, não é válido, porque tem gente que só quer viver no Novo Testamento, né? Mas e o Antigo Testamento? Será que não serve para nada? A lei ainda é importante, nós temos que cumprir a lei. Nós queremos a sua opinião através das nossas mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram e também através do WhatsApp da Vida. Isso, corre lá pro WhatsApp da Vida, já dá sua opinião também, áudio ou vídeo, 30 segundos, tá bom? E também mensagem de texto no 12997472010. Lembrando também, né, Cláudio, que o pessoal que está em 96.5 pode ir lá nas mídias sociais para assistir ao debate, né? Exatamente. Então vai para as mídias sociais, que é o youtube.com/eutonavida, instagram.com/eutonavida e o facebook.com/eutonavida. Então tudo, Eu Tô Na Vida. Entra lá, participe conosco, tanto no Instagram quanto no Facebook. Você pode participar de duas formas. Você pode escrever lá a sua opinião em cima do tema que nós colocamos hoje. A lei ainda é importante, nós temos que cumpri-la. Você pode dar a sua opinião por escrito ou você pode participar da nossa enquete. No caso do Instagram, você vai no Stories, clicou no Stories, que é a bolinha lá com o logotipo da Vida, você clicou no Stories, já vai aparecer lá para você a nossa pesquisa e você vai responder sim ou não. A lei ainda é importante, nós temos que cumpri-la? Sim ou não? Qual é a sua opinião? Eu acho que eu sei o resultado, mas vamos ver durante o decorrer do programa. No caso do Facebook, nós estamos transmitindo também ao vivo, então no Face você vai na transmissão. Viu lá a transmissão ao vivo, clica nela, o próprio Facebook já vai te dar lá a pesquisa para que você responda com o sim ou com o não. Você acredita que a lei ainda é importante? Nós temos que cumprir a lei ou vamos descartar a lei? Nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião através da enquete. E no caso do WhatsApp do YouTube, vamos para o YouTube. No YouTube você não tem a enquete lá, a enquete vai estar só no Instagram e no Face. Mas no YouTube você pode participar através do chat e lá eu já vou te pedir para você fazer algumas ações. Quais são as ações? A primeira delas, se inscreva no canal. Vai lá e se inscreva no canal para que você, toda vez que nós colocarmos um conteúdo novo, todas as vezes que nós começarmos o debate, você possa ser notificado. E você vai clicar também no sininho. Você vai se inscrever, vai clicar no sininho, porque é ele que vai te fazer receber essa notificação. Mas se você também puder, vou fazer aqui agora, ó, acabei de fazer, clica no joinha e também compartilha com os seus amigos, para que eles possam participar conosco também do tema de hoje. A lei ainda é importante, nós temos que cumprir a lei, nós queremos a sua participação, nós queremos a sua opinião no debate de hoje. Hoje temos conosco presencialmente o pastor Jonatas Rodrigues e virtualmente o pastor Ezequiel Gomes. Pastor Jonatas, bom dia, satisfação tê-lo conosco mais uma vez. Bom dia, pastor Cláudio Apolinário, é um prazer estar aqui mais uma vez nesse programa que tem edificado tantas vidas e eu tenho certeza que hoje o debate vai valer a pena porque é um tema que ele é muito relevante. Maravilha. Conosco também Ezequiel Gomes, está lá conosco pela internet ainda hoje. Ezequiel, tudo bem? Tá me ouvindo bem aí? Verifica se não é o mute do microfone. Liberando ele, acredito que vai dar certo. Não? Bom, então não conseguimos, vamos organizar lá com o Ezequiel. Eu não tô te ouvindo, eu tô vendo a tua imagem, vi você falando aí, mas esse não é o microfone, a nossa produção vai caminhando contigo aí pra gente alinhar a sua participação no programa de hoje. Bom, e teremos do terceiro bloco na participação especial o Wayne Silva, que vai participar conosco também aqui no terceiro bloco. O tema de hoje então é falando sobre a lei, se a lei ainda é importante, se nós temos que cumprir a lei ou se nós devemos ficar apenas com o tempo da graça, ficar apenas com o Novo Testamento. Claro que nós não estamos aqui descartando o Antigo Testamento, mas estamos discutindo a lei propriamente dita. A lei ainda é importante, nós temos que cumpri-la e eu creio que os nossos convidados hoje vão nos ajudar bastante aí no tema e nas questões que nós precisamos tratar. Deixa eu então aqui, neste programa, a nossa audiência é uma audiência rotativa, sendo uma audiência rotativa, nós temos aí várias pessoas
que estão ouvindo o nosso programa pela primeira vez, então eu vou hoje apresentar aí os nossos convidados. O Ezequiel é a primeira vez que ele participa conosco aqui na Rádio Vida. Então vamos lá. O pastor Jonatas, ele é bacharel em teologia, pastor vice-presidente da Igreja Cristã Pentecostal Independente Maravilhas de Jesus. Ele também é advogado, pós-graduado em Direito Público e Imobiliário e também é escritor. Pastor Jonatas, 2 minutos para sua consideração inicial. A lei, ela é importante? Nós temos que cumpri-la? Pastor Cláudio Apolinário, a lei, ela é importante. Nós não podemos desconsiderar a importância da lei, porque a própria palavra de Deus diz lá em Romanos 3:20, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então a importância da lei é que ela revela ao homem, demonstra ao homem que ele não tem condições de ser justificado diante de Deus pelas obras da lei, por sua própria capacidade. A palavra de Deus é clara, justamente lá em Romanos 3:20, que nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. E também que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei, Romanos 3:28 e Gálatas 2:16. E também Romanos 10 fala claramente que porque o fim da lei é Cristo. E Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Então Deus não justifica nem o judeu religioso, nem o gentio pagão pela lei. É simplesmente através da fé. Tanto o judeu quanto o gentio estão debaixo do pecado, conforme Romanos 3:10, né? Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então ninguém pode se justificar através da lei. Mas o propósito da lei é demonstrar ao homem que o homem está longe do padrão divino e que foi necessário que Deus enviasse o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ok, opinião dada inicialmente aí pelo pastor Jonatas, orando, fazendo sinal de figuinha, para dar tudo certo aí com o meu amigo Ezequiel. Vou apresentá-lo para vocês e aí na sequência vamos torcer para que tenha dado tudo certo. O Ezequiel Gomes, ele é bacharel e mestre em teologia pelo Centro Universitário Adventista de São Paulo, é conferencista bíblico e autor pela editora Reflexão. Torcendo para que dê tudo certo, Ezequiel, vamos lá. 2 minutos, então, para suas considerações iniciais. Não deu? A imagem está indo perfeita, né? E o áudio, infelizmente, não vem. E agora? Como vamos resolver? Nós vamos fazer o seguinte, a gente vai ter que ouvir os áudios retirados da internet. Deixa eu me verificar aqui. Não temos áudio? Temos áudio retirado da internet, eu só não tenho ele na pauta aqui, Margarete. Se você conseguir colocar, me ajuda. Então vamos fazer o seguinte, nós vamos ouvir os áudios retirados da internet. Na sequência, nós voltamos e vamos torcer para ter conseguido resolver com o Ezequiel, uma vez que o contraditório, contraditório é muito importante para o nosso debate. Vamos aos áudios retirados da internet. O fato é que quando Jesus estava falando sobre esses 2 mandamentos, amar o próximo e amar a Deus, ele não estava resumindo a lei, ou reduzindo a lei, ou dando uma nova interpretação para a lei. Ele mesmo nos disse que estava nos dando um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, ele disse pra gente. E aí eu vou entrar na chamada New Covenant Theology, que é a teologia da nova aliança, que é a escola de pensamento que nos parece mais sensata sobre como lidar com essa questão da lei e o cristão para os dias de hoje. Na Bíblia, a gente tem argumento suficiente, bem claro, para nos mostrar que Jesus estava nos dando uma nova lei. João 13:34. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Gálatas 3:24 e 25. Assim, a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sob o controle do tutor. Gálatas 3:19. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Jesus estava nos libertando da culpa da lei, nos dando uma nova lei, nos libertando de tudo isso. Foi ele quem cumpriu a lei, ele quem seguiu. Essa lei não tem mais peso para nós, ela foi sombra. 96.5 Debate da vida. Você sabe que existem 2 extremos. Existe um extremo que ensina que somos salvos pela obediência, e existe um outro extremo, e que o diabo também gosta,
que ensina o seguinte: bom, já que eu sou salvo pela graça e que Cristo morreu na cruz por mim, eu não tenho mais nada a ver com a lei de Deus, eu estou livre da lei. Se Jesus veio cumprir a lei, e o termo cumprir no grego quer dizer completar, encher, é óbvio que ela não foi abolida. Por quê? Qual é o objetivo de completar ou dar o verdadeiro sentido de uma coisa abolida? Então, se ele veio dar o verdadeiro sentido da lei, é porque ela continua em vigor. E neste contexto, no Sermão do Monte, você percebe que Cristo está ampliando realmente os mandamentos. Por exemplo, quando ele fala do homicídio, não tem como você crer na abolição da lei. Agora é óbvio, o aspecto cerimonial da lei de Moisés, ele encontrou a sua realidade em Cristo. Agora, os aspectos de ordem moral que Cristo está ampliando aqui em Mateus do capítulo 5 ao 7, é óbvio que são eternos. Nós tentarmos dizer que a lei de Deus foi abolida para justificarmos a nossa incapacidade de obedecer à lei. Nós precisamos reconhecer diante de Deus que somos incapazes de obedecer à lei, para que aí sim nós nos apeguemos à graça de Jesus. Não é salvação pela lei, isso não existe. Mas ela é uma resposta minha de amor a esta graça amorosa que me foi dada. Bom, nós ouvimos aí então o segundo áudio, foi áudio do Leandro Quadros, que é professor, inclusive, salvo engano, é adventista, e o Douglas Araújo, que é youtuber. O Leandro Quadros, ele fala, obviamente, dos dois extremos, e se a gente for avaliar, boa parte dos assuntos que nós tratamos acabam tendo aí sempre esta polaridade, e ele comenta que é óbvio que ela não veio, ou seja, o novo mandamento, o novo tempo de Cristo, ele não veio para abolir a lei, ele veio para dar o real sentido da lei. E já o Douglas Araújo, que é youtuber, ele diz que Jesus não estava reduzindo, ele estava dando um novo mandamento. E aí ele fala sobre a teologia da nova aliança e que a lei foi a tutora de Cristo até que Cristo veio e que a lei não tem mais peso sobre nós, que ela foi apenas uma sombra até que Jesus viesse e estabelecesse as bases para que nós pudéssemos caminhar nesse tempo da graça. Nós queremos a sua opinião, nós queremos a sua participação através do WhatsApp da Vida, que é o 12997472010, e também através das nossas mídias sociais, YouTube, Facebook, Instagram, /Eu Tô Na Vida. Você também pode ouvir a Rádio Vida através do app, do aplicativo Vida Play. Então baixe o Vida Play para que você sempre tenha aí acesso à Rádio Vida em qualquer lugar do mundo que você estiver, e também através do vidafm.com.br. Você entrando nesse site, você tem lá também um player, você clica lá e você vai ter acesso ao nosso programa, a nossa programação. Lembrando que você também pode compartilhar, né? Vai lá no YouTube e compartilha. Pode não. Deve compartilhar. Pelo menos com 3 pessoas aí do seu WhatsApp, né? Vai, compartilha para que eles também possam assistir ao programa de hoje e, claro, participar junto com a gente. Tem pesquisa também, né, Cláudio? Lá no Instagram, no Facebook. Exatamente. Eu Tô Na Vida. É só você acessar. A participação sua nessas enquetes, elas nos ajudam a ter um balizador de o que a nossa audiência está pensando, né? Então, a gente tem tido vários programas em que de ponta a ponta dá um resultado e temos programas que ele inverte completamente. Então você quem faz o resultado da pesquisa, você entrando no Instagram e entrando no Facebook, você consegue nos ajudar aí através da sua participação. Nós não conseguimos ainda o contato com o Ezequiel, na verdade conseguimos contato, mas não conseguimos ainda organizar aí a parte técnica com ele. Então, enquanto isso, pastor Jonatas, vamos nós na fita. Então vamos lá, mais 4 minutos então para o senhor construir aí a sua linha de raciocínio em cima do seu posicionamento. Eu entendo, pastor Cláudio, que a lei, ela tem essa função clara, que é demonstrar ao homem a sua fragilidade, é mostrar para o homem que ele não tem condições de cumprir o padrão divino, porque o padrão divino é um padrão elevado, a santidade de Deus é algo que nós não podemos sequer compreender. Mas a palavra de Deus diz claramente que quando nós nos arriscamos a ser justificados pela lei, nós caímos num grande risco. Aqui a palavra fala em Gálatas 3:10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumpri-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei
não procede de fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Ou seja, quando a pessoa decide se auto-justificar através da obediência à lei, ela está claramente causando para si mesma esse risco de estar debaixo de maldição. E aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz claramente: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, torna-se culpado de todos. Ou seja, olha o risco que nós estamos correndo quando quisermos ser justificados pela lei. Então, a lei tem só esta função. A função da lei é exatamente demonstrar para o homem como um espelho, onde eu olho para o espelho e penso: olha, eu não tenho condições. Uma radiografia. Mas você tira a radiografia e a radiografia constata que o seu osso está quebrado. Mas a radiografia não vai consertar o seu osso, ela não vai fazer com que ele cole. Pelo contrário, ela só vai demonstrar para você que você está quebrado, né? Quebrou um membro. Agora, o que vai ser o remédio? É aquele que o médico vai ministrar para que você venha ser curado, né? O gesso, o remédio que ele passar. E a mesma coisa, a lei tem essa função, ela mostra para o homem que ele é falho, que ele é fraco, que ele não tem condições, que ele é pecador. Mas aí vem a graça de Deus, que ela entra em ação através da sua misericórdia. E a palavra de Deus fala lá claramente, João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que em Romanos 3,24 fala claramente: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então, não significa que você tem que desprezar a lei e dizer: essa lei não vale nada, a lei perdeu totalmente isso. Pelo contrário, a lei ela nos dá uma diretriz, um norte. Então, o homem percebe qual caminho que ele deve ter o desejo de trilhar através da graça e o Espírito de Deus que vai ajudá-lo a obedecer a Deus. Então, o Espírito Santo é que vai fazer com que o homem tenha a capacidade de obedecer a Deus, de se submeter à vontade de Deus. Mas não pela sua própria força, não pela sua própria capacidade, mas sim pela graça de Deus. Então, tudo isso nós podemos entender que, como diz aqui em Romanos 3,27, onde está logo a jactância, ou seja, o orgulho humano dele falar: eu obedeço à lei, eu tenho condições de obedecer, né? É excluída por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Maravilha. Opinião dada então do pastor Jonatas. Vamos torcer agora para ter dado certo. Nós vamos então agora ouvir o Ezequiel. O Ezequiel teria 2 minutos para consideração inicial e mais 4 minutos para sua explanação. Como a gente acabou ficando tudo para o final devido aí à conexão, nós vamos então, já vou dar o tempo para ele construir a sua linha de raciocínio aí. Ezequiel, tá me ouvindo agora? Tudo certo? Estou te ouvindo. E você, consegue me ouvir? Meu amigo, agora pensa num camarada que ficou feliz agora de ouvir tua voz, porque sem você o debate não seria a mesma coisa. Que legal. Cláudio, é um prazer enorme estar em contato com você aqui, com a Rádio Vida, com esse debate que tanto edifica a igreja brasileira. Prazer também estar aí em contato com o pastor Jonatas Rodrigues, que Deus venha abençoar imensamente. E a gente teve uns probleminhas aqui com a área técnica, né? Mas, graças a Deus, estamos aí para debater um ponto excelente. Para colocar a minha exposição, a questão, eu ouvi atentamente aí tudo que o Jonatas falou e concordo com tudo, concordo com a parte, tá? De fato, não existe justificação pela lei, não existe salvação pela lei, não existe o homem de si mesmo dando a lei de atingir uma salvação, santificação, um mérito para ir para o céu. Todavia, a lei, ao contrário do que dito, né, ela não tem unicamente a função de revelar o que está errado. Porque imagine o seguinte: imagine que a única função do mandamento não cometerás adultério é dizer que o ser humano tem uma sexualidade imperfeita. Mas, na verdade, não.
Deus ele não tem a intenção ao dar o mandamento não adulterarás que você realmente não adultere. A única coisa que ele tem por intenção com isso é que você entenda que você é um adúltero e você precisa de Cristo para morrer por você e não existe nenhuma outra função nesse mandamento. Isso é um reducionismo. Isso é você simplesmente com o mandamento de Deus não adulterarás. Estou revelando que você é adúltero, você não pode fazer nenhuma outra coisa além de adulterar, e por isso você não é salvo pela lei, e a lei a lei ela só revela o seu problema, e é um pecador que precisa de Jesus. Se assim fosse, o ser humano, inclusive, ele nem poderia ser repreendido por transgredir nenhuma lei de Deus. Você é um adulto, você é um assassino, você é um mentiroso, você é um idólatra, você é um transgressor, você toma o nome em vão, você é um invejoso que cobiça as coisas do próximo e tudo mais, mas é só isso. A única coisa que eu quero dizer com a lei é assim você é e acabou. Não pode ser simplesmente isso. A lei ela também tem a função de guiar o homem naquilo que é a vontade lícita de Deus. Deus explicitamente quer que o homem não minta, não adultere, não roube, não mate, guarde o sábado e tudo mais. E a lei cumpre também esta função de alguma maneira, colocar um conteúdo específico na vontade de Deus. Todavia, a verdadeira questão e o verdadeiro debate, o homem pecador, pela própria essência do que é pecado, do que é transgredir a lei, ele não guarda desta lei. Por isso, ele de fato não é justificado pela lei, não é pela lei, porque senão uma única transgressão lhe tiraria do céu. Então precisa haver um truque de salvação que não passe pela lei, pelo homem por si mesmo. Então, nesse caso, Cláudio e sim, a salvação é unicamente pela graça, mediante a fé, entretanto, ela também tem como objetivo que o homem que foi salvo do adultério, de uma mentira, da idolatria, disso ou daquilo, tenha no conto da conversão uma postura, porque senão também não tem diferença entre quem faz parte de uma igreja, quem faz parte de uma máfia, de, enfim, um grupo criminoso. Não, Deus perdoou os seus pecados em Cristo. Mas não é para você continuar com a mesma vida que você tinha antes. É para você mudar de vida. E o que ilustra essa mudança de vida? É a gente antes transgredir a lei e agora deve buscar obedecer a lei. Como isso nunca cumpre na perfeição, por mais que eu não minta, eu não tenho honestidade, transparência, clareza absolutamente feita. Como eu posso... Eu não tenho a sexualidade absolutamente perfeita. Só sempre permanece pela graça, mediante a fé, nunca pela lei. Entanto, isso não deve ser desculpa para de nenhuma forma diminuir o requisito da lei e entender que Deus, ao dar a lei, ele espera que a gente cumpra os seus mandamentos, pelo menos da melhor forma possível. Maravilha. Considerações feitas então aí pelo Ezequiel Gomes. Tivemos aí falhas no áudio. A gente vai a um rápido intervalo e aí nós vamos voltar tentando ter esse áudio com mais qualidade para que você possa entender, mas eu acredito que ficou bastante claro aqui. O posicionamento do Ezequiel de que de fato não existe justificação ou salvação pela lei, mas que a lei seria uma espécie de especificidade da vontade de Deus. Se eu entendi errado, após o intervalo ele me corrige, mas seria uma forma, a forma que Deus encontrou de dizer para o homem exatamente como ele deveria caminhar em termos específicos. Ok? Então nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já já. Enquanto isso, entra lá no Instagram, no Facebook, no YouTube e participe conosco. Rádio Vida em multiplataformas aí, levando para você conteúdo e pedindo a você a sua opinião. A lei ainda é importante? Nós temos que cumprir a lei? Mande para cá a sua opinião. Após o intervalo, nós vamos trazer para você aqui a opinião dos nossos ouvintes. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Whats da Vida 12-9747-2010. Rádio Vida. Rádio Vida. Todo mundo ouve.
E aí, pai, beleza? E aí, filho? Viu, o seguinte, você libera o carro hoje? Claro. Aê! Que não, né, filho? Ih, deu ruim. Aí, pai, qual é? Já sou habilitado, coroa. Ah, eu sei, filho, mas você conhece a seguradora. Se eu colocar você como condutor, o valor do seguro dobra. Que tal dar uma atualizada? E experimentar a proteção veicular da Touros. Sem burocracia, pagamento em 12 vezes no boleto bancário, sem consulta SPC e Serasa. E sem perfil, qualquer pessoa habilitada pode dirigir. Cobre 100% tabela FIP. Terceiros, assistência 24 horas, guincho, chaveiro, troca de pneus, auxílio a pane seca, hospedagem emergencial. São tantas vantagens que o tempo deste comercial ficou pequeno. Para saber mais, ligue 11 9 34 12 88 71. Touros, o jeito mais inteligente de proteger o seu carro. A vida é tudo de bom. Vida FM. Aqui tem debate. Debate da vida. De volta com o Debate da Vida, e você que ainda está em 96.5, corre para lá, acesse o Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube para você assistir ao debate de hoje, né, Cláudio? É só ir lá para você assistir ao programa e participar junto com a gente também. Exatamente. Olha, a gente vai aqui para nossa pesquisa para dar o resultado, se a lei ainda é importante, se nós temos que cumpri-la. Então você que está nos ouvindo, entre no Instagram, entre no Facebook e participe da pesquisa. No Instagram está no Stories e no Facebook está na própria transmissão, ok? Clicou na transmissão, o Facebook já vai te dar lá o sim ou não para você votar. No caso do Instagram, você vai clicar no Story, que é a bolinha com a marca da vida, né? A logomarca da vida, clicou no Story, que fica lá em cima, no topo do Instagram, clicou lá no Story, automaticamente vai aparecer a pesquisa para você responder. E o resultado até então está assim. No Facebook, 67% estão dizendo que sim, que a lei ainda é importante e que nós temos que cumpri-la. E no Instagram, 83-17, ou seja, o absoluto número de pessoas que estão participando conosco, a absoluta maioria, na realidade, estão defendendo que sim, que a lei ela ainda é importante e nós temos que cumpri-la. Nós queremos que você continue participando conosco, nós vamos ler aqui a opinião de alguns ouvintes e você também pode mandar para que eu possa ler a sua opinião e você participar conosco do debate, ok? O Jean diz assim, em Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus disse que ele não veio destruir a lei, mas cumpri-la. E ele cumpriu e ainda excedeu. Em Mateus 22, versículos 34 ao 40, Cristo disse que é a lei da graça. Pastor Edson de São José dos Campos, creio que precisamos deixar claro a distinção da lei quanto aos mandamentos e às leis cerimoniais judaicas. Devemos cumprir a lei e mandamentos? Sim, pois Jesus a resumiu em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mateus 22, 37. Já como cerimonial, não, pois em Cristo ela foi cumprida e aperfeiçoada. O Luiz Fernando de São José dos Campos, a lei foi dada para que fossem apontados nossos erros, nossas falhas e transgressões. Se não existisse a lei, não haveria transgressão. João 13:34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que também vós uns aos outros vos ameis. Bom, então tá aqui algumas opiniões e eu já quero voltar aqui na opinião do pastor Edson. E o pastor Edson fez uma consideração que eu considero bastante importante, que é a construção de fazermos uma distinção entre leis civis, leis cerimoniais e os 10 mandamentos. Naturalmente, quando nós falamos sobre lei, as pessoas já vão para os 10 mandamentos, né? Não são os 10 mandamentos. Mas existiam leis civis, leis cerimoniais, leis espirituais para serem seguidas. E ele faz a consideração de nós fazermos essa distinção. Então eu começo com o pastor Jonatas, deu certo já com o pastor Ezequiel, o áudio, vamos torcer agora para o áudio estar melhor. Então vamos colocar os dois na tela para participarem este bloco, só para que a gente, é a primeira vez que o Ezequiel participa. Então nós temos 4 blocos. O primeiro bloco é o bloco da explanação, onde cada um dos nossos convidados expõe o seu pensamento, com 2 minutos, depois mais 4. No segundo bloco é o bloco do embate, onde nós temos inclusive a liberdade de interferir um na fala do outro, sempre com ordem e decência, obviamente, mas para ajudar o ouvinte, questionar um ao outro. Então nós teremos esta liberdade neste bloco e eu vou lendo a opinião dos ouvintes para nos ajudar a fomentar. Então eu começo fomentando com a colocação feita pelo pastor Edson. Qual é a distinção que nós devemos fazer entre leis cerimoniais, leis civis, leis espirituais
quais delas nós estamos tratando aqui. Se a lei ainda é importante, se nós temos que cumpri-la. Microfones abertos, começa com o pastor Jonatas, mas o Ezequiel tem a liberdade de interferir. Perfeito. As leis cerimoniais foram dadas exclusivamente para os judeus. Então, o cristão não tem obrigação nenhuma de obedecer essas leis cerimoniais. Agora, a lei que o Senhor Jesus deixou claramente, que ele resumiu: amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo a ti mesmo, essa é a lei que nós temos que cumprir, é a lei do Espírito. A palavra de Deus é muito clara nesse sentido de que não significa que, porque eu não vou ser salvo pela lei, mas pela graça, que eu vou também desobedecer. Eu não posso fazer isso. Mas essa transformação é dada pelo Espírito de Deus, que vai guiar a pessoa, ele vai regenerar o cristão, vai fazer com que ele nasça de novo, uma nova criatura, onde as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, a partir daí, a Bíblia fala aqui em Colossenses capítulo 3, versículo 4 em diante: quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas outrora andastes quando vivieis nelas. Ou seja, então o velho homem tem que morrer. Então nós obedecemos por amor, pela transformação que houve na nossa vida. Então, quando o cristão recebe do Espírito de Deus a transformação, ele vai obedecer a Deus por amor, voluntariamente. É algo que vai ocorrer na vida dele, no processo de santificação, no processo de transformação da vida do regenerado. Esse hábito de ter o desejo, o prazer de obedecer a Deus. Ok, eu vi que o Ezequiel tentou falar alguma coisa, vamos ouvir então. Eu falei assim que perfeito. Concordo perfeitamente com o Jonatas. Eu acho que talvez a discordância que a gente pode ter é sobre quais mandamentos específicos o cristão deveria obedecer, especialmente em relação à guarda do sábado, que acho que é uma polêmica específica. Mas antes da gente entrar nessa polêmica, eu acho que o ideal é a gente pensar da seguinte perspectiva. Sim, existem leis do Antigo Testamento que já não fazem parte mais da vida do cristão, né? Você vê, por exemplo, a noção de você ter que fazer sacrifícios de animais para manipular o sangue, para ter o perdão dos pecados. Aquilo tudo era uma grande figura, uma grande sombra do sacrifício de Cristo, que uma vez consumado na cruz, não pode ser repetido, não pode ser negado e não precisa mais ser simbolizado com sacrifícios de animais. Aquilo era uma grande obra didática, né, para ensinar Israel os princípios da redenção, da expiação pelo derramamento do sangue. Então hoje o cristão que lê o Antigo Testamento e tenta pegar o bode, carneiro, boi, ovelha, levar para a igreja, derramar o sangue, pegar o sumo sacerdote, levar lá para dentro, está agindo de uma forma bastante equivocada. Entretanto, a gente brinca, mas nenhum cristão pratica essas coisas dessa forma, o que nos obriga a fazer essa diferenciação teórica ou didática na lei, que é bastante polêmica, né? A lei de Deus, ela é uma unidade. A mesma lei que dizia para não matar, não roubar, dizia para fazer o cordeiro, para fazer a circuncisão. Tinha leis referentes a próprio apredejamento de pessoas que adulteravam, que são leis civis, né? Que já não também pertencem, de certa forma, a esse momento histórico que a gente vive. Então é tudo bastante complexo, né? Eu acredito, inclusive, que essa discussão seja uma das mais complexas de toda a teologia. Mas eu concordo 100% com o que o pastor Jonatas falou. A gente obedece por amor, porque a gente não quer viver uma vida desregrada em função aí do que Cristo realizou. E aí as questões mais complicadas é estabelecer os limites. Por exemplo, se tem que obedecer os 10 mandamentos ou não, se tem que guardar o sábado ou não, e alguns outros pontos da lei, por exemplo, que não são repetidos no Novo Testamento, como dízimos e ofertas, né? Em especial o dízimo, né?
O dízimo é uma doutrina que está clara mais no Antigo Testamento, no Novo tem uma ou outra menção, mas de forma não tão explícita. A igreja primitiva aparentemente não praticava um sistema de dízimo, né, como se fosse um sacerdócio levítico. E você tem algumas outras coisas referentes à alimentação, você tem algumas coisas sobre sexualidade, que lá no Antigo Testamento diz que você não pode transar com parentes próximos, primo, tio, coisas desse tipo. E aí precisa discutir um pouco se essas leis cabem ou não ao cristão, mesmo não sendo repetidas no Novo Testamento. Legal, então acho que você acabou entrando num ponto interessante aí, porque muitos que defendem que nós não devemos seguir a lei acabam praticando, por exemplo, o dízimo. Nós temos no caso do adventismo, inclusive adventista do sétimo dia, que guarda o sábado. Nós já fizemos um debate sobre isso, mas eu acho que acaba voltando, não tem como não voltar a este ponto. Então eu volto aqui com o pastor Jonatas, mas repito, o Ezequiel tem a liberdade de interferir. Como o senhor enxerga essa questão, por exemplo, guardar o sábado, dízimo, porque nós não podemos desconsiderar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento faz parte do cânon, faz parte da Bíblia Sagrada. Sim. Essas questões são princípios, na minha visão. Por exemplo, o princípio do dízimo. O cristão que tem o desejo de ver a obra de Deus crescer, eu acredito que o dízimo é um princípio bíblico justo e igualitário. Por quê? Quando você tem, a Bíblia fala para contribuir conforme a nossa prosperidade, não foi isso que o apóstolo Paulo ensinou? Então, quando você tem uma prosperidade, dá a cada pessoa o direito dela contribuir de acordo com a sua prosperidade. Então, Deus é justo nesse ponto, porque a obra de Deus não pode ser feita se você e eu, que somos parte da obra de Deus, não ajudarmos, não contribuirmos. A Bíblia fala... Deus é o dono do ouro e da prata, mas ele dá na mão do ser humano, né? Sim. É ele quem vai contribuir ou não. Exatamente. O ser humano participa da obra de Deus. E sempre foi assim, é um princípio bíblico. Então o apóstolo Paulo falou claramente no primeiro dia da semana, né? Separe as ofertas para levar, para contribuir para que a obra de Deus seja feita. Como irão se não há quem envie? Entendeu? Como que a obra de Deus vai se sustentar se não houver a prática aquelas pessoas que têm um compromisso com Deus e manter a obra de Deus? Não é possível. Por mais que alguns tenham... Posso fazer uma pergunta? Claro. Pode falar. Eu queria te fazer uma pergunta, Jonatas. Se você acha que existe uma obrigação de uma porcentagem do salário, 10%, ou se essa porcentagem é livre. Os católicos dizem que é livre, você vê de uma forma diferente? Como que você enxerga a porcentagem na contribuição do dízimo? Eu entendo por padrão, tá? Por princípio, 10%, porque é o que a Bíblia ensina. Está no Antigo Testamento, mas nós entendemos que os dízimos e as ofertas mantêm a obra de Deus. Mas a pessoa é livre. Eu não vou condenar ninguém porque a pessoa disse, olha, eu não vou dizimar, não, você vai para o inferno porque você não está dizimando. Isso não existe, né? Não tem esse fundamento bíblico, eu não posso falar isso. Mas eu oriento e a pessoa é livre para contribuir de acordo com a sua prosperidade. Tem pessoas que dão muito mais que 10%. Nós temos vários testemunhos. Tem um grande testemunho de um homem chamado Colgate, né? Ele tem um testemunho muito lindo. Colgate, né? Exatamente, a Colgate. E o testemunho deles diz que ele chegou a entregar 90% de tudo o que ele recebia. Chegou ao ponto, ele foi sendo tão abençoado com a prática, com o princípio do dízimo, que ele chegou a esse ponto. Então, e muitas outras pessoas que experimentam a bênção de Deus através dessa prática. Então, isso é uma aliança com Deus. Agora, ninguém pode ser condenado por... Aí que está o detalhe. Quando a gente condena alguém, a mesma coisa se aplica à guarda do sábado, por exemplo. Eu não posso condenar alguém se a pessoa falar, não vou guardar o sábado. Então você vai perder a salvação por isso. Isso eu não posso fazer. Agora, se a pessoa voluntariamente, ela fala para mim, olha, pastor, eu vou guardar o sábado. Meu filho, é com você, mas isso não vai interferir na sua salvação. É isso que nós temos que entender. Essa questão da... Uma outra dúvida. Sim. Se você aplicar esse mesmo princípio ao adultério, também vale ou aí é diferente? Se o cristão quiser não adulterar, tudo bem, mas se ele adulterar também não perde a salvação, ou aí nesse caso é um pouco diferente? Não, o adultério é uma questão que nós devemos entender claramente, que se a pessoa pecar, como nós vemos que muitos pecam, muitos falam em várias áreas da vida, e se ela se arrepende,
se ela se arrepende, se ela se volta para Deus, Deus perdoa. A questão aí é a voluntariedade. Agora, a guarda do sábado, eu vou explicar que eu entendo o seguinte: guardar o sábado. O sábado é um dia de descanso, não é isso? É um princípio. Então a pessoa não é obrigada a guardar o dia do sábado, porque é um princípio. E a palavra de Deus aqui em Colossenses 2, do versículo 16, diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber. Tá vendo? São princípios que, se você começar a pôr regrinhas, tem coisas que a palavra de Deus ela é clara. Então temos que tomar cuidado com isso. Por exemplo, o adultério, a prostituição. O Novo Testamento ele é muito claro, ele condena explicitamente aqui, Colossenses, como eu li antes, 3:5, mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, a avareza que é a idolatria. Ou seja, tem coisas que são explícitas. Você não vai encontrar aqui falando, olha, no Novo Testamento, olha, aquele que não guarda o sábado, ele vai... Não existe isso, é um princípio, porque é um princípio de descanso. Então a pessoa pode descansar no domingo, pode descansar em outro dia, entendeu? Portanto, que ela guarde esse princípio que Deus ensinou, que o homem tem que descansar. Essa é a verdade. Ele não pode ser aquela máquina, achar que não vai nunca parar, que vai viver. Então, a Bíblia está sendo clara. Agora, quando é explícito aqui, o apóstolo Paulo estava com esse conflito também na igreja, e ele falou claramente, ninguém vos julgue pelo comer. Então, daqui a pouco a pessoa, não, você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, entendeu? Se Jesus falou claramente que o que contamina o homem, não é isso? É aquilo que sai e não o que entra. Agora, tem os princípios que nós temos que tomar cuidado, os princípios que nós devemos observar. Ou seja, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. Olha só, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Eu quero ouvir o Ezequiel, eu deixei rodar porque começou a ficar interessante quando a gente entra nos detalhamentos, né? Porque, repito, o ouvinte que mandou aqui a consideração mencionando que existem tipos de lei, leis civis, leis cerimoniais, leis espirituais. As leis cerimoniais já ficou claro, tanto na colocação do pastor Jonatas quanto na colocação do Ezequiel, que as leis cerimoniais, estas não precisam mais ser cumpridas nos dias de hoje. Agora, nós acabamos, queira ou não, falando mais, pegando mais essas questões das leis espirituais, das leis morais, então questões que são fundamentais para o nosso dia a dia. Então nós queremos a sua participação, a sua opinião. Tenho mais algumas opiniões aqui para ler, inclusive o Ramon Alexandre mandou aqui uma mensagem: paz e graça, meus irmãos, que este programa seja abençoado e esclareça muito a todos nós. Parabéns pelo tema. Então eu volto com o Ezequiel para ele colocar o seu posicionamento. Ele fez aí duas perguntas ao pastor Jonatas, mas eu queria ouvir o seu posicionamento. O Ezequiel, como nós comentamos, ele é adventista, já participamos de debates, né, em outras emissoras. O Ezequiel é sempre bem-vindo, e o seu posicionamento vai servir para esclarecer. Já tem pessoas aqui mencionando Ellen White e assim por diante, mas é legal porque o Ezequiel tem a oportunidade de se posicionar com relação a isso. A palavra está contigo, Ezequiel. Legal. Jonatas, se quiser fazer alguma pergunta enquanto eu falo, fica à vontade também. Tá? Obrigado, professor. O que acontece é assim, olha, muito legal tudo que o Jonatas falou, e de fato é importante fazer um pouco essa digressão sobre o que é lei, em termos de regra e em termos de princípio. Entretanto, é importante lembrar que é muito difícil aplicar essas coisas de uma forma não seletiva. Por exemplo, olha, para mim parece que o sábado não é muito claro no Novo Testamento, parece que existe um texto aqui que diz um pouco o contrário, então não é claro, eu não preciso guardar o sábado, eu posso descansar no domingo ou em qualquer outro dia e se mantém o princípio. Ok, vamos considerar esse argumento. Todavia, pode-se argumentar algo muito parecido em relação ao dízimo. O dízimo não é totalmente claro no Novo Testamento. O próprio princípio de Paulo de que cada um dá conforme contribui, estabelecer no coração, já tira os 10% da jogada, porque aí já não é claro que tem 10% em lugar nenhum. E se você dá 10% tudo bem, se você dá 1% tudo bem, se você dá 0,1% tudo bem, e você perde um pouco o parâmetro do que seria a doutrina do dízimo. De igual forma, por exemplo, Paulo falou aqui que a gente não pode ser julgado pelo que come ou pelo que bebe. Mas vocês devem lembrar que em Atos capítulo 15, dentre aquelas coisas que foi dito que os gentios deveriam fazer obrigatoriamente, uma dessas coisas é não comer sangue.
Então não é uma coisa que não tem regra, assim, porque ele falou, ninguém te julgue por causa de comida, então eu como sangue à vontade, ou eu bebo sangue à vontade, e não tem erro nenhum. Tipo, é óbvio que as imagens de Paulo, elas são um pouco complexas de serem entendidas e aplicadas, não é sem razão que Pedro fala que existem algumas coisas difíceis, porque Paulo, de fato, era um cara extraordinário. Eu fiz a minha especialização em Novo Testamento em Paulo, a gente entende muito bem que a discussão é bastante ampla e bastante complexa, mas o que o adventista enxerga? Ele enxerga que a lei de Deus, ela não pode ser abolida naquilo que ela é clara, e ela não é só clara no Novo Testamento, ela também é clara no Antigo. É claro no Antigo Testamento que tem coisas que não pode comer, carne de porco, sei lá o quê, tem que guardar o sábado. É claro que isso tudo remonta a discussões complexas a respeito da diferença entre judeus e gentios, a esse muro de separação que Jesus quebra na hora que ele entra na cruz e que ele carrega essas maldições todas. Então, tem que lembrar também que no contexto do perdão dos pecados, aí é uma coisa polêmica até para os adventistas, toda a lei está abolida, porque é o seguinte, Deus, ele perdoa o adultério, ele perdoa o roubo, ele perdoa o assassinato, ele perdoa a transgressão do sábado. Então, nesse sentido do perdão, é como se toda a lei de Deus fosse abolida, mas ela é abolida para te perdoar do pecado, não para te permitir viver fora dela. É aquilo, tipo, se Deus não aboliu o adultério, um pensamento errado com sexo, eu vou para o inferno. Então Deus não quer que eu vá para o inferno. Então ele carrega esse pecado sobre a cruz, mas agora não é por causa disso que eu posso me entregar a toda a pornografia do mundo, eu posso me entregar a uma sexualidade desordenada. O Novo Testamento fala o contrário. Então eu acho que essa é a complexidade que é um pouco difícil de entender, porque a impressão primeiro que dá, se foi abolido, não é tão importante, mas a verdade não é essa. Foi abolido porque é importante, mas foi abolido para o perdão, e não para a gente poder viver de acordo com o que a gente quiser e no pecado e etc. Então, ou seja, para a prática, né? Ou seja, para a prática permanece. Pois não, pastor Jonatas? Então, eu só gostaria de esclarecer, né, com o pastor Eliel, talvez assim eu não fui muito claro nessa questão, mas eu deixei claro, princípios, né? E como eu já estive até aqui em um debate, inclusive, sobre comer sangue ou não, Sim. né? E eu entendo também que não se deve comer sangue. Por quê? É isso que nós devemos analisar. A lei, a palavra de Deus, ela tem que ser observada de forma ampla, é uma análise sistemática que tem que ser feita, e a gente vai preenchendo as lacunas, entender. Por isso que não devemos pegar um texto isolado, um versículo isolado, e basear a nossa doutrina nisso. Temos que ter uma análise. Por exemplo, o dízimo, como o pastor disse, ele não era da lei. O dízimo, ele vem antes da lei. Então temos que ter esse entendimento, não é isso? E o sábado Abraão, da lei fazer a provocação? O sábado sim. lá em Gênesis. Não, sim, mas aí é o que eu digo, é um princípio, né? É um princípio de descanso. Eu não vou dizer exatamente. Por exemplo, o dízimo é um princípio, né? Quando Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, ele não estava praticando a lei, ele estava praticando um princípio. Então, quando Deus ensinou o homem a descansar no sábado, ele estava ensinando um princípio que era o princípio do descanso. Então, tem coisas que nós percebemos que, se nós analisarmos, estudarmos, aqui, por exemplo, o caso do dízimo, tá? Eu sou uma pessoa que eu jamais vou condenar alguém que não é dizimista, não. Eu vou orientar, se a pessoa quer ter essa aliança de ser abençoado, pratique esse princípio e ela vai ser abençoada. Aqui em Hebreus, capítulo 7, versículo 8, diz assim, ó: neste último caso, certamente recebem dízimos homens que morrem, no outro, porém, aquele de quem se testifica que vive. E, por assim dizer, até Levi recebe os dízimos, recebe os dízimos, pagou-os por meio de Abraão. Ou seja, é um princípio. Como que Levi pagou o dízimo por meio de Abraão? Porque era um princípio. E hoje, quem recebe os dízimos? Aquele que vive. Quem é? Jesus que vive.
Ok. Então é isso que nós devemos equilibrar. Deixa eu ler mais algumas opiniões, até para deixar claro para o nosso ouvinte que o tema de hoje não é o dízimo, o tema de hoje não é o sábado, mas acaba entrando porque nós estamos falando da lei. Não tem como nós fugirmos dele. Mas nós temos aqui algumas opiniões que eu acho interessantes. O Kennedy Augusto, também de São José dos Campos, da Igreja Fonte da Vida. A lei está em vigor desde quando Deus a deu ao seu povo. Porém, a vinda de Jesus veio para aperfeiçoar a lei, dando um novo mandamento, que é amar ao próximo como a ti mesmo. O Marco Brito, seguir a lei do Antigo Testamento, ter escravo, apedrejar, o pecador e etc., se não souber interpretar e não entender que o tempo era outro, podemos cometer piores erros. A maioria das leis não servem mais. O sábado é teológico, está próximo ao pensamento dos judeus. Não seria necessário, segundo Jesus, Marcos capítulo 2, versículo 27. Enquanto teologicamente Paulo acredita na ressurreição e por isso valoriza o domingo. Influenciando gerações, é o pastor Alexandre, salvo engano, a lei de Deus foi abolida no próprio Deus. Jesus dando início na graça, a lei não justifica. O sangue de Jesus não justifica, a lei foi abolida. E eu tenho aqui uma opinião do Atalaia de Sião. Na verdade, se um pastor adventista seguir a linha dele, baseado nos livros de Ellen White, porque quando eles são fiéis às suas doutrinas, como está escrito, a lei importa em salvação para o adventismo. Então, vamos aproveitar que o pastor Ezequiel está aqui para perguntar para ele. Esta afirmação do Atalaia de Sião, é o codinome dele aqui nas mídias sociais. Esta afirmação está correta? Ellen White defendia isso, que a guarda da lei estava conectada com salvação para o adventismo? Como o senhor enxerga isso? Muito boa pergunta, Atalaia, que Deus abençoe. O que acontece é assim, Apolinário, existem muitas formas de você ler uma situação, uma relação entre o adventismo e Ellen White. Existe uma forma mais maldosa, existe uma forma mais bondosa e existe a realidade. O que acontece? Alguns adventistas querem justificar Ellen White acima de tudo, eu acho que essa é uma postura ruim. Alguns anti-adventistas querem condenar Ellen White de toda forma, eu também acho uma postura ruim. E é importante trabalhar com o que de fato Ellen White ensinou. E Ellen White ensinou a ênfase bíblica dentro da visão paradoxal, que é a visão da palavra de Deus. A lei não salva, entretanto, se você transgredi-la a fim de simplesmente viver do jeito que você quiser e etc., você vai se perder. Que é os exemplos clássicos aí. Ó. Eu não sou salvo porque eu guardo a lei. Mas se eu uso a retórica de que eu sou salvo por Cristo para poder trair a minha esposa e ter um monte de mulheres, isso acabou, você vai se perder. E não é assim porque você vai se perder, porque você não se salvou pela lei, porque a salvação é para você se esforçar nisso e naquilo. É simplesmente você está pegando a graça, utilizando ela de desculpa para viver qualquer pecado, e aí não é só o pecado do sábado, né? Se tiver um pecado em transgredir assim, o dia de descanso. Mas é uma questão geral, é você mentir, idolatrar, roubar, matar, transgredir e tudo mais. Então esse é o ponto, e Ellen White defende exatamente isso. Você deve guardar a lei, você precisa guardar a lei, você deve ser fiel. E naturalmente isso tem implicações na sua experiência de salvação. Mas a relação é um pouco mais complexa. Inclusive, para ilustrar isso, veja, por exemplo, o Jonatas coloca que Abraão deu o dízimo, ou fez isso e aquilo, não baseado na lei, mas baseado em princípios. O texto bíblico diz algo um pouco diferente. Gênesis 25, verso 6. Aliás, 26, verso 5. Abraão obedeceu a minha palavra, guardou os meus estatutos, meus preceitos, estatutos e minhas leis. Ou seja, Abraão já tinha conhecimento de leis, conquanto num contexto antes do Sinai, né? Pré-Sinai. Não a lei mosaica, né? Isso tem que ser claro, não? Isso, exato. Não é a lei mosaica ainda, mas eles já entendem essas coisas como lei, né? E aí, precisa também ter um pouco dessa percepção. É claro, a lei mosaica, ela é um contexto específico, no povo específico que saiu do Egito, com propósitos específicos para que o Messias venha. Mas vários dos seus mandamentos, eles pré-existem na guarda do sábado, no dízimo, nas questões de você obedecer a Deus e tudo mais. E o ponto, assim, não é divergir
a questão da Ellen White, tá? O adventismo não segue Ellen White acima de tudo, até porque Ellen White diz que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Então, no fim das contas, não importa o que a Ellen White disse fora disso. O que importa é que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, e a gente vai buscar entender esses princípios bíblicos e aplicá-los e obedecê-los e crer neles da melhor forma possível. Ok, Ellen White, só para quem não tem o conhecimento, a Ellen White é a fundadora do adventismo. Estou correto, Ezequiel? Sim, é uma das fundadoras e também considerada como profetisa do movimento. Ok, então tá aí ó, o posicionamento. Pois não, pastor Jonas? Então, o que nós devemos agora entender claramente, nós chegamos num ponto que temos que compreender que quem vai capacitar o cristão a obedecer a Deus é o Espírito Santo. Essa é a questão. Não é pela própria força dele, não é pela própria vontade dele. Deus dá uma capacitação através do seu Espírito. É o que diz aqui em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fosseis chamados para a liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, qual seja, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E no versículo 16, digo, porém, andai no Espírito e nunca satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então é isso que nós temos que entender. A nossa visão como cristãos é sermos guiados pelo Espírito e entendermos que a lei não vai salvar ninguém, não vai justificar ninguém. Ela, como já entendemos, pacificamos, ela dá um norte, dá um caminho para que você tenha esse desejo de servir a Deus por amor e obedecê-lo por amor. Ok, Ezequiel, só para a gente fechar o bloco aqui, ficar claro para o nosso ouvinte, o ouvinte colocou o fato de Ellen White defender que a salvação, servir a lei estava conectado com salvação. Me perdoe se eu perdi a tua linha de raciocínio, mas Ellen White realmente defendia isso e o adventismo também defende isso? Não, as coisas não são simples assim. Entretanto, imagine o seguinte, alguém pode pegar algum texto aqui do livro de Deuteronômio, olha, você tem que obedecer os mandamentos de Deus e pregar alguma coisa do tipo salvação pela obediência aos mandamentos de Deus. Mas aí você vai precisar entender que é um pouco de distorção daquilo que é o princípio bíblico para inferir sobre o texto bíblico o que o texto bíblico não coloca. Posso fazer uma pergunta, pastor? Posso fazer uma pergunta? Só uma pergunta. Se eu não guardar o sábado, eu perco a salvação? Não, tanto quanto se você tiver um pecado sexual você não perde, se você tiver um problema com vários pecados em geral você não perde. Todavia, se você conduzir esse pecado até o ponto do pecado contra o Espírito Santo, aí sim você perde a salvação. É aquela coisa do tipo assim, todo cristão, todo adventista é imperfeito na guarda do sábado, é imperfeito na sexualidade, é imperfeito em milhões de questões. Todavia, se você conduzir essa sua imperfeição a uma rebeldia, e essa rebeldia te conduzir ao pecado contra o Espírito Santo, aí sim você perde a salvação, inclusive porque a única forma de perder a salvação é pecar contra o Espírito Santo. E uma outra coisa importante, lembra que Ellen White, ela vem do mundo metodista, tá? E ela traz para o adventismo essa bagagem teológica arminiana, segundo a qual o homem não pode guardar a lei por si mesmo, mas ele guarda capacitado pela graça. Então, o adventismo é uma religião arminiana wesleyana que mantém a ideia da graça preveniente, que Deus atua primeiro no homem para que o homem possa obedecer. Não existe algo do tipo, o homem por si mesmo, ele vai ser capaz de guardar essa lei para se salvar. Não existe nenhum tipo de pensamento desse tipo no adventismo. O homem não é capaz de guardar a lei, mas capacitado pelo Espírito pode melhorar e pode crescer e pode obedecer, nunca de forma perfeita, mas sempre de forma cada vez mais fiel. Ok, então na realidade o que o Ezequiel comentou, pastor Jonatas, é que a pessoa não perde a salvação porque ela não guardou o sábado. Mas ele fez a colocação conectando para nós. Se a pessoa adulterar, ela também não perde a salvação e tal. Só que uma pessoa que ela permanece no adultério, ela perde. No pecado, então ela vai ter que ter arrependimento e dizer assim, não, Senhor, me perdoe, e arrependimento pressupõe mudança de vida. Então, pelo que eu entendi, Ezequiel, a forma que você colocou a pessoa não perde a salvação se ela não guardar o sábado, mas se ela viver sem guardar o sábado, aí sim ela perderia, porque ela precisaria viver o arrependimento.
Perfeito, esse é um ponto excelente e a implicação da fé adventista é que sim, entretanto com algumas ressalvas. O que acontece? Existe um pouco da percepção de que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, então existe toda uma questão de que Deus vai julgar as pessoas de acordo com a luz que elas têm. Então, se de alguma forma, por motivos legítimos que Deus considere, a pessoa não conheceu a mensagem de que ela tinha que guardar o sábado, ela não obedeceu esse mandamento, mas ela amou a Deus, amou o próximo, se arrependeu dos seus pecados, ela vai ser salva. Mas se ela tiver uma postura de rebeldia contra a lei de Deus, para não guardar o sábado, tanto quanto um adúltero para adulterar, o mentiroso para mentir, etc., aí ela perde a salvação. Ok, ou seja, então o que você está me dizendo é, se a pessoa tiver a consciência, então ela aprendeu, ela ouviu dentro da doutrina e da linha da Adventista do Sétimo Dia, ela tem a convicção de que ela tem que guardar o sábado, mas deliberadamente ela fala, eu não vou guardar, aí sim ela estaria em rebeldia. Exatamente, esse é o ponto, porque a gente não pode julgar a pessoa que não tem o conhecimento, que não concorda. Essas são questões que pertencem ao juízo final, que Deus vai julgar tudo e todos, e aí o critério dele é ele, né? Mas a gente não vai nunca bater o martelo de quem é salvo ou não, porque guarda o sábado ou não. Isso de fato não pode acontecer. Ok, então isso acaba, queira ou não, trazendo uma luz, né? Se a gente avaliar aquilo que se tem de concepção com relação ao adventismo, ele nos traz uma luz diferenciada, porque o que se tem e que é amplamente divulgado, não sei se pelos opositores ou não, né? A gente sabe que isso existe no meio evangélico, é de que, olha, para o adventismo, se você não guarda o sábado, você não vai para o céu. Logo, o adventismo do sétimo dia estaria dizendo, olha, só nós vamos para o céu, o restante todo não vai. O Ezequiel acabou trazendo uma posição equilibrada com relação a isso, ou seja, todas as outras igrejas que não têm esta consciência não serão julgados pelo sábado, mas serão julgados por tudo aquilo que fazem. Foi o que me deu a entender da fala dele. Vamos fazer o seguinte, nós vamos... Só uma coisinha rapidinha, Cláudio, outra coisa. O judeu que não crê em Cristo e guarda o sábado também não vai ser salvo. Porque a salvação não é pelo sábado, a salvação é por Cristo. Então, você guarda o sábado, mas não crê em Cristo, você não vai ser salvo. Não, maravilhoso, tá uma posição muito equilibrada. Aí que tá o detalhe. Então, nós temos que, eu entendo assim, claro, com todo respeito à doutrina adventista, óbvio, mas nós temos a salvação pela graça, pela fé em Cristo. É nenhuma outra condição, porque se nós fizermos isso, então eu estou ultrapassando aquilo que está escrito. Porque a salvação é pela graça. Então, a questão desses princípios, como eu entendo, se você tem o princípio, você quer guardar o sábado, guarde, porque você está fazendo isso voluntariamente. Mas não posso implicar isso na minha salvação. O que ele coloca é que o sábado estaria na mesma qualificação aí do adultério e assim por diante. Ou seja, se eu continuar nesta prática, que seria uma prática incorreta, eu perder essa... Mas nós vamos discutir isso. Vamos trazer o tema para a gente discutir aqui sobre o sábado, se devemos ou não guardar o sábado. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já. No próximo bloco teremos aí a participação do reverendo Wayne, que vai também nos ajudar aqui a fomentar o nosso debate. Vamos ao intervalo e voltamos já. O debate da vida dá uma pausa, mas volta já. Ore pelo Brasil, para que Deus incline os ouvidos, sare nossa terra e nos livre do mal da corrupção, para que tenhamos paz e prosperidade. Ore pelo Brasil, pois do céu virá resposta e transformação do nosso país. Um novo tempo, uma nova história para o Brasil que sonhamos. Ore pelo Brasil, pois é tempo de orar, é tempo de avivamento, é tempo de recomeçar. Deus é fiel e nos ensina que a oração feita pelo justo pode muito em seus efeitos. Ore pelo Brasil. O som que é tudo de bom. E saúde! Olá, ouvintes da vida! Se você se sente cansado ou cansada o tempo todo e chega a sentir falta de ar, pode ser que seu organismo precise de mais ferro. É um nutriente muito importante, pessoal, uma vez que ele participa de diversas formas do transporte e utilização de oxigênio pelo organismo. Se falta oxigênio para as células, elas não funcionam tão bem quanto deveriam. Isso te deixa apático e cansado o tempo todo. Para garantir o ferro, varie a sua alimentação. Inclua diferentes tipos de feijões, lentilhas, ervilhas, vegetais verdes escuros como espinafre, couve, escarola e misture com arroz ou quinoa.
Frutas secas como damasco, figo, uva passas e tâmaras, sementes como de abóbora e girassol, oleaginosas e melado de cana, são outros alimentos que você pode incluir em seu dia a dia para chegar aí na sua cota diária de ferro. Para mais dicas de nutrição, acesse meu blog, é www.giovanamorbi.com.br. Me acompanhe também pelo Facebook e Instagram. Cuide da sua saúde, porque a vida é tudo de bom. Até a próxima! Vida e saúde! Vida é tudo de bom. Se tem debate, tem vida. De volta com o debate da vida. Você já participou junto com a gente? Ainda não? Corre lá pro nosso WhatsApp da vida, 12997472010 e dá sua opinião. Áudio ou vídeo, lembrando que 30 segundos, áudio ou vídeo, tá bom? E também mensagem de texto. A lei ainda é importante, temos que cumpri-la. O que você acha? Tem a pesquisa também, né, Cláudio? Como que tá a pesquisa? É isso aí, vamos lá. Está aumentando o número de pessoas que diz que sim, que a lei ainda é importante, que temos que cumpri-la. Facebook 76-24, 76% dizendo que sim e 24% dizendo que não. E no Instagram 91-9, 91% dizendo que sim, que nós devemos cumpri-la e 9% dizendo que não. A sua participação é muito importante, se você puder, mande a sua mensagem para cá, entra lá no Instagram, no Facebook, participe da enquete, é muito importante a sua participação. Temos áudio e vídeo, Simone. Sim, o vídeo é do Alexandre. É o nosso amigo Alexandre, esse aqui tá todo dia. Todo dia, é igual o Rufus, né? Exatamente. O Alexandre é de São José dos Campos, então, e também tem um áudio do presbítero Antônio. Vamos começar com o vídeo, vamos lá. Vamos lá. Bom dia, aqui é o Alexandre Salgueiro, de São José dos Campos. Penso que é importante sim as leis. Imagine se todo mundo criasse suas próprias leis, suas próprias regras. Seria uma bagunça total. É importante seguir a lei sim, beleza? O Espírito Santo nos capacita para isso também. Abraço. 96.5 Debate da Vida. Bom dia, Rádio Vida, a paz do Senhor, aqui é o presbítero Antônio da Assembleia de Deus. Minha opinião e meu comentário é que, até me perdoem todos os pastores, mas a morte de Jesus é maior que tudo, maior que dízimo, que sábado, e para mim a fé em Cristo é um pacote completo. Nós vivemos com Cristo, vivemos tudo isso, e é lógico que temos que seguir princípios, mas a morte de Jesus encerra tudo. Maravilha, tá aí então a opinião dos nossos ouvintes. Deixa eu ler aqui algumas opiniões. O Rufus Godoy perguntando, será que podemos estar confundindo princípios com padronização? A Silvana Oliveira, portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Romanos 3:20, ao proclamar nova esta aliança, ele transformou em antiquada a primeira. E o que se torna superado e envelhecido está próximo do aniquilamento. Hebreus 8. Tânia Leico, deixa eu só voltar aqui. Tânia Leico, dizendo o seguinte, não é porque estamos na graça que devemos transgredir a lei. Devemos obedecer sim, a graça salva, mas o pecado não. Valdo Matos da Silva, os adventistas não entendem que a nova aliança também tem muitos mandamentos, o que não inclui o sábado. E o Leandro Antônio, eu trabalho uma vez por mês no sábado, então eu posso pedir perdão no domingo? Já faz uma colocação aqui interessante. Sidney de São José dos Campos, mas o fato de guardar o sábado é pregado nas igrejas adventistas e inclusive no canal de TV deles. Ensinam que devemos guardar o sábado, sim. Ok, o Ezequiel falou a mesma coisa, ele falou que devemos guardar o sábado, então o posicionamento dele está mantido. Nesse terceiro bloco agora, nós teremos uma participação especial do reverendo Wayne, que também vai defender aí o seu ponto de vista e vai nos ajudar, inclusive, a fomentar esse terceiro bloco do nosso debate. O reverendo Wayne, ele é bacharel em
em Sistemas de Informação, também teólogo, é pastor na Igreja Presbiteriana Ebenezer de Mairiporã. Reverendo N, bom dia, satisfação tê-lo conosco no nosso debate de hoje, dando aí 4 minutos para a sua explanação sobre o tema. Bom dia Apolinário, bom dia Ezequiel, bom dia Jonatas, é um prazer estar com vocês para falar sobre esse assunto tão importante para a vida do cristão hoje. E as minhas considerações iniciais é que a lei é importante sim, a lei é relevante para o cristão, para a sua vida, para a sua vivência. A lei moral, especialmente, é um instrumento de Deus para a santificação do crente, para que o crente possa conhecer qual é a vontade de Deus para a sua vida. Essas são as minhas considerações iniciais. Ok, mas pode explanar também aí o seu ponto de vista. Pode explanar? Isso, então por no máximo 4 minutos. Tá bom, 4 minutos. Certo, já foi falado aqui a respeito de alguns dos usos da lei. Um uso que a teologia reformada tem trabalhado ao longo da história é o uso teológico. A lei serve para nos mostrar a nossa culpa. Por meio da lei, nós conhecemos o nosso pecado, a nossa cobiça, a nossa insuficiência e a necessidade de um Salvador. Isso é chamado de uso teológico. Mas a lei não serve só para isso, como já disse Ezequiel. A lei não serve apenas para nos mostrar que precisamos de Cristo. Ela nos serve para mostrar também como Deus quer que nós vivamos. Isso tem a ver com o uso restritivo da lei também. O uso restritivo tem a ver com o quê? Tem a ver com o fato de que as nossas leis humanas, a nossa Constituição brasileira, por exemplo, em muitos princípios se baseia na lei de Deus. Porque a lei de Deus está no coração do homem, a lei de Deus está naquilo que é chamado de lei natural. A lei de Deus existe desde a criação. Adão já tinha leis a serem cumpridas, e isso restringe a maldade humana, de modo que o homem, então, não seja tão mau quanto possa ser. E há também um chamado uso iluminador da lei, que é o crente que já foi salvo pela obra salvífica de Cristo, porque creu em Jesus Cristo e foi justificado dos seus pecados. Agora ele passa a viver segundo a vontade de Deus. E é claro que já foi dito aqui que o Espírito Santo é aquele que é a pessoa da Trindade que vai dar ao crente o poder para a santificação e para a obediência. Então o Espírito Santo é que possibilita que o cristão obedeça. E é claro também que Jeremias 31 diz que o cristão tem a lei gravada no seu coração. É uma promessa de Deus que o cristão teria essa lei gravada no coração, e o cristão a tem. Mas Deus não deixou relegada à nossa subjetividade decidir o que Ele quer ou não, o que Ele quer que nós façamos ou não. Ele decidiu revelar a sua vontade, e Ele a revela na sua palavra, que, aliás, nos é dada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus. Então, a lei é o melhor instrumento para se conhecer o que Deus quer que nós façamos. Salmo 19 nos diz que a lei de Deus ela é perfeita, que restaura a alma, que os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, que o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. O Salmo 19 não deixou de valer para o cristão. O cristão conhece a Deus e o cristão conhece a vontade de Deus por meio da lei. E isso se vê em várias passagens do Novo Testamento, além do Sermão do Monte, no qual Jesus amplia ali a interpretação, o entendimento dos 10 mandamentos. Temos, por exemplo, Romanos 13, 9 e 10. Romanos capítulo 13, versículos 9 e 10, no qual Paulo diz que os mandamentos não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás e qualquer outro mandamento se resume em amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é que a lei foi revogada, foi abolida por causa do amor, mas a lei é cumprida no amor. Quem ama, cumpre os mandamentos, ok? Pode ser discutido aqui a maneira pela qual entendemos certos mandamentos, como a guarda do dia do Senhor, por exemplo, mas o fato é que a lei moral continua sendo válida para o cristão conhecer o que Deus quer que ele faça, como Deus quer que ele viva e possa assim renovar o seu modo de viver. Tá ótimo, colocações feitas aí pelo Reverendo N, e a gente volta então com os nossos convidados para fomentar esse terceiro bloco aqui, em cima inclusive de algumas considerações que foram feitas aí pelo Reverendo N. Ele citou aqui uso teológico, uso restritivo, uso iluminador. Se me faltou algum aqui, o senhor me corrige, mas nós vamos passar por algum deles. Nós temos a opinião aqui de vários ouvintes, temos inclusive um áudio, Simone, já deixa no ponto aí, mas o pesquisador diz assim, por isso que não sigo religião, eu sigo os mandamentos de Cristo, que é a palavra de Deus.
Religião é como um time de esporte, política, etc. Cada um tem a sua e vai defender a sua causa. Temos aqui o Wellington, uma confusão é feita. Qual lei? A de Moisés ou a da sociedade? Nós citamos aqui a questão aí de lei civil, lei moral, lei espiritual e assim por diante, lei cerimonial. Então essas divisões realmente são importantes, porque senão a gente acaba, inclusive, praticando questões cerimoniais que eram praticadas no Antigo Testamento e isso nenhum dos nossos convidados defenderam. Ok? Temos aí o áudio do presbítero Marco Fortes. Isso mesmo, vamos ouvir. Vamos lá. Bom dia, Rádio Vida. Presbítero Marco Fortes. É o seguinte, na questão da lei, e como estava sendo comentado agora, a guarda do sábado, eu acredito que não é questão de guardar um dia, mas de guardar um coração, guardar uma vida para Jesus, para Cristo, porque até do sábado, Jesus é o Senhor. Maravilha, opinião dada aí pelo presbítero Marco Forte. Se você quiser dar a sua opinião, você pode mandar através das mídias sociais ou através do WhatsApp da Rádio Vida. As mídias sociais, Instagram, Facebook e YouTube, /Eu Tô Na Vida. Aproveitando te fazendo um convite. Se você estiver no YouTube, se inscreva no canal, clica no sininho, clica no joinha para que o nosso conteúdo, para que o YouTube distribua o nosso conteúdo para mais pessoas possam ter acesso aí às informações e os temas que nós debatemos aqui todos os dias. Nós temos sempre 2 horas de debate, lembrando que o propósito do nosso debate não é apenas gerar conflito, mas o propósito do nosso debate é levar conhecimento e te levar a uma caminhada com Deus mais efetiva. Segunda-feira temos os debates focados nas questões políticas, ou seja, na cidadania, e de terça a quinta-feira nós temos os debates propriamente ditos, onde nós abordamos os temas que envolvem a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, a nossa caminhada com Deus. Bom, vamos lá. Eu quero abrir agora então para o pastor Jonatas e também para o Ezequiel, se há alguma consideração inicial feita sobre as colocações feitas pelo reverendo Wayne. Os dois fiquem à vontade aí para abrir. O microfone já está aberto, fiquem à vontade para se posicionar. Posso falar? Claro. Bom, eu entendi perfeitamente o que o reverendo passou. Ele entendeu claramente que a lei muitas vezes se reflete até nos comportamentos sociais, e isso é verdade. Muitas vezes o cristão que fala obedeço a Deus, mas não obedece à autoridade, ele está sendo o desobediente a Deus. Essa é a verdade, porque Deus, ele que instituiu as autoridades. Então, tudo isso tem que ser observado. Agora, em relação à lei, eu vou até fazer um apontamento, que muitas pessoas estão entrando em conflito. Eu percebi que umas falam, não, mas é lei de quem? Lei de Moisés? Então, nós temos, se analisarmos bem, nós temos diversas leis da natureza, diversas leis morais. Então, e se você analisar, tem a lei de Moisés, olha só, tem a lei da natureza, tem a lei da fé, tem a lei da mente, tem a lei do pecado, tem a lei da justiça, tem a lei de Deus e tem a lei do Espírito de vida. Ou seja, o Espírito Santo que age na redenção de Cristo para libertar da lei do pecado e da morte, para cancelar em todos os que estão em Cristo Jesus. E para isso vou fundamentar aqui em Romanos capítulo 8, e diz assim, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha que interessante. Pois o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que estão segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Então, eu acho que o que é mais relevante para nós cristãos hoje é a lei do Espírito. Porque o Espírito de Deus é que vai nos guiar, vai nos condicionar a obedecer a Deus de forma voluntária e com amor. Ok, eu quero ouvir o reverendo Wayne e também o Ezequiel, mas o pastor Jonatas ele deixou uma consideração aqui com a nossa produção do texto bíblico, porque o fim da lei é Cristo, a justiça daquele que crê. Qual é o entendimento de vocês, reverendo Wayne e também o Ezequiel, com relação a esse texto? Quando a gente diz, porque o fim da lei é Cristo, estaria pressuposto abolir a lei, ou seja, fundamentarmos toda a nossa fé apenas em Cristo? Palavra com vocês. Eu entendo que a lei não foi abolida,
A lei não foi abolida. O fim da lei é Cristo, quer dizer que a lei aponta para Cristo. Nós precisamos de um Salvador, de alguém que cumpra a lei por nós para a salvação, porque nós não podemos cumprir a lei perfeitamente, nem podemos ser salvos pela lei. Contudo, para o cristão, a lei ainda serve como um parâmetro para dar a ele princípios, princípios de como viver. A lei ainda vale para o cristão nesse sentido. Já li o texto de Romanos 13, versículos 9 e 10, que mostra que as leis ainda valem para o crente. Outro versículo relevante, por exemplo, Efésios capítulo 6, versículos 2 e 3, no qual Paulo nos traz o mandamento de honrar o pai e a mãe como algo ainda válido para o cristão. Nós temos 1 Coríntios capítulo 10, no qual Paulo nos diz que é importante ler o Antigo Testamento, ler os escritos de Moisés, e ele traz aqui 2 mandamentos que foram quebrados pelos israelitas para que nós não sejamos como eles, idólatras e pessoas que praticam a prostituição, ou seja, para que não quebremos o 1º mandamento, o 2º mandamento e o 7º mandamento. Então a lei de Deus ainda serve para nós hoje, para nós sabermos como devemos viver agora que somos crentes. Okay? Nós somos dirigidos pelo Espírito, é verdade, mas o Espírito Santo fala na Escritura. Ok, Ezequiel? Queria colocar algumas questões aí, eu concordo com tudo que o Wayne falou, acho que perfeito. Acrescentaria o texto aí de Romanos 3,31, que até agora a gente não falou, né? Anulamos, pois, a lei pela fé, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei, ainda que o entendimento da lei seja complexo. Eu queria comentar algumas coisas aí que foram ditas, por exemplo, no vídeo do rapaz, ele diz que é importante a gente seguir a lei de Deus, porque se for seguir a lei dos homens, cada homem fala uma coisa, né? Inclusive os homens estabelecem leis injustas, né? Existem leis, por exemplo, no Brasil, que se o corrupto não for pego em 5 anos do seu crime, o crime prescreve. Que são leis humanas justamente para impedir que algum poderoso seja punido. São leis injustas e que não tem nada a ver com a lei de Deus, que não passa pano para o pecador. Entretanto, o presbítero da Assembleia de Deus disse que a morte de Jesus é maior que o dízimo e que o sábado e que a fé é um pacote completo. Pois nenhum adventista, e acho que nenhum de nós que está aqui discorda disso. A morte de Jesus é maior que tudo, e ele não morreu pelos nossos pecados. E isso não quer dizer que a gente pode pecar por causa disso, quer dizer simplesmente que a redenção que há em Cristo, ela perdoa o que não tem perdão pela lei. Por isso a salvação é pela graça e não pela lei. Outro ponto importante, que o fim da lei é Cristo, ali o fim é o termo de finalidade, né? Porque o que acontece? Você vê que Paulo desenvolve em Romanos muita coisa que ele colocou de forma incipiente em Gálatas. Romanos é uma carta elaborada de um primeiro pensamento paulino em Gálatas. Então, em Gálatas, ele fala que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E aí ele desenvolve essa ideia falando que o fim da lei é Cristo. Ou seja, o objetivo da lei é nos conduzir a Cristo. Por que que você tem que cordeiro e não sei o que, fazer milhões de coisas? Para seguir a Cristo. Por que você precisa entender que você tem falhas morais com dinheiro, com sexo, com grana, com milhões de coisas? Para você buscar o Salvador, que é Cristo. Então é o sentido de finalidade e nunca do tipo assim de fim. Agora não tem mais regra porque Cristo morreu. Outra coisa, na nova aliança, o adventismo não nega que existe uma nova relação da humanidade com Deus, com uma nova percepção. Muito pelo contrário. Entretanto, o que a gente entende? Que não se pode abolir o sábado da nova aliança, porque seria como abolir a regra sobre qualquer outro, a idolatria, a mentira, a cobiça. Então, como a lei de Deus é um pacote completo, conforme Tiago 2, capítulo 2, versos 10 a 12, se você transgride um dos 10 mandamentos, você transgride todos. Então, qual que é a noção ali? É que os 10 mandamentos são uma unidade que devem ser considerados em obediência por completo. Porque do que adianta? Ok, eu não roubo. Ah, mas matar tudo bem. Qual é a coerência de quem tem uma prática desse tipo? Nenhuma. E eu queria terminar só fazendo uma resposta aqui ao Luciano, que colocou no chat aí, dizendo assim, que é para eu citar algum texto bíblico depois da cruz, um incircunciso que guardou o sábado fora de Israel. Luciano, obrigado pela sua pergunta. Eu queria te dizer o seguinte: a base da guarda do sábado não é essa.
E essa pergunta que você faz é igual um testemunha de Jeová que pergunta: me mostra onde tem um texto bíblico dizendo que Jesus é o Todo-Poderoso, igual o Pai, igual o Espírito Santo. Não tem nenhum texto bíblico que fala exatamente isso? Então a Trindade está errada. Não, a doutrina da Trindade não está construída sobre esse suposto texto bíblico, que inclusive não existe. Assim, a guarda do sábado não está baseada nisso. Agora, Apocalipse 14, versos 6 até o verso 12, fala do evangelho eterno, que é para adorar o Deus que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, que é uma alusão ao mandamento do sábado, e no verso 12 diz: aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus. Então, quem segue o novo mandamento, quem segue a nova aliança, quem segue o evangelho eterno, também deve seguir a lei de Deus. Maravilha. Nós temos aqui mais opiniões dos nossos ouvintes. O pastor Everton Alves dos Santos. Parabéns à Rádio Vida por abordar essa pauta tão relevante aos cristãos odiernos. É o pastor Cláudio pela condução sempre precisa e dinâmica. Uma bênção ouvir o mestre pastor Jonatas Rodrigues. Obrigado, pastor Everton, pela sua participação. O Marco Brito: a lei não pode ser baseada de forma tão simplista. Exemplo, o 5º mandamento: honrar pai e mãe. Esse texto supera a simplicidade, tem relação ao contexto da terra, amar a tradição e ao seu país. Colocação feita aqui pelo Marco Brito, também participa conosco aqui do debate. Que Deus abençoe. Temos várias opiniões, temos várias participações, mas nesse bloco aqui eu quero terminar ele com o reverendo N, fazendo seu fechamento, fazendo a conclusão em cima daquilo tudo que ele ouviu. Se tem algo mais a acrescentar, e também já passando aí, reverendo N, as suas mídias sociais, se o pessoal quiser manter contato contigo. Só mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar, é que nós devemos interpretar as leis, a lei mosaica, a lei que está no Antigo Testamento, à luz do Novo Testamento. Não que o Novo Testamento seja mais importante que o Antigo Testamento, mas ele amplia e nos ensina a interpretar corretamente a lei. No Sermão do Monte, Jesus nos mostrou que não matarás é mais do que não assassinarás, né? Mas também inclui ali uma proibição do ódio, uma valorização da vida, nos mostra que não adulterarás pode ser quebrado apenas de olhar com olhar impuro para alguém. E nós temos o mandamento do dia do Senhor sendo com um novo padrão no Novo Testamento. Jesus aparecendo aos discípulos no primeiro dia, a igreja se reunindo no primeiro dia para tomar a Santa Ceia. Então nós temos sim uma alteração do 4º mandamento no Novo Testamento. Eu creio que não vou conseguir ampliar isso aqui, mas eu participei de um outro debate nessa mesma rádio a respeito desse assunto. E tá lá, ok? Com relação a isso, então, meu fechamento é esse: nós devemos buscar a lei a fim de, como instrumento da nossa santificação. Você pode me encontrar nas redes sociais como Wayne. Se você procurar Wayne no Facebook, no Instagram, não é difícil me encontrar, não há muitos, ok? Wayne Santos. E na página do Facebook da Primeira Igreja Presbiteriana de Mairiporã, onde eu pastoreio agora, a Primeira Igreja Presbiteriana de Mairiporã. Okay? Um abraço a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Maravilha, querido. Wayne é com 2 N's? Isso, é com 2 N's. Okay. Wayne Santos. W-E-I-N-N-E. N-N-E. Maravilha. Então, obrigado, reverendo, pela sua participação. Quando estiver mais próximo da gente aqui, venha pessoalmente. É sempre bom ter a sua presença aqui conosco. Nós vamos a um rápido intervalo. Voltamos com o último bloco do nosso programa, onde teremos o nosso momento hashtag, a nossa dica cultural. Momento hashtag, palavras retiradas da internet, citadas pelos internautas relativas ao tema. E a dica cultural, onde os nossos convidados vão dar aí dicas culturais de leituras para você entender. A lei ainda é importante ou nós não devemos mais cumpri-la? Nós queremos a sua participação através das mídias sociais. Após o intervalo, eu dou mais um detalhe aí sobre a nossa pesquisa. Vamos verificar se mudou alguma coisa. Vamos ao intervalo e voltamos já já. O debate da vida volta daqui a pouco. Apareceu um vírus e mudou a forma de relacionamento. Mudou a forma de convivência entre as pessoas e o mundo. E a sua empresa está preparada para toda essa mudança? Sua marca está pronta para falar com esses novos clientes? A agência Chairo está pronta para atualizar os seus negócios.
Solicite uma consultoria gratuita de marketing digital com os especialistas da Chairo e prepare-se para vender como nunca. Chairo, especialista em potencializar vendas. Ligue Chairo 11 98274 5116 ou acesse chairo.com.br. Ouça a vida pelo site vidafm.com.br. A vida é tudo de bom. Ao vivo em todas as plataformas: YouTube, Facebook, Instagram e no Vida Play. Debate da Vida. E pelos 96.5. Se você está em 96.5, pode assistir também a gente lá nas mídias sociais. E neste bloco, como você falou, né, Cláudio, tem momento, hashtag, tem dica cultural, tem também a nossa pesquisa. Como é que tá? Vamos lá, então, a nossa pesquisa no Facebook e no Instagram diminui um pouco aqueles que dizem sim, que a lei ainda é importante, de 76 cai para 72, portanto aumenta de 24 para 28 aqueles que dizem não. No caso do Instagram, amplia mais um pontinho, 92 a 8, portanto a absoluta maioria da nossa audiência dizendo que sim, que a lei ainda é importante e nós temos que cumpri-la. Nós temos também aqui a Lê Silva dizendo: Jesus foi contra guardar o sábado porque ele mesmo curou no sábado. Lembrando que o nosso tema de hoje não é o sábado, o nosso tema de hoje é a lei como um todo. Acaba entrando porque faz parte do contexto. Ok? Nós vamos então agora ao nosso momento hashtag, onde nós retiramos palavras, a nossa produção retira palavras citadas pelos internautas relacionados ao tema. O tema de hoje é focado em lei e Antigo Testamento, e aí os internautas citam algumas palavras e nós trazemos para os nossos convidados. Os nossos convidados vão responder se eles entendem que há conexão ou não com o assunto, ou seja, se os internautas estão diretamente conectados com o assunto. Então vamos lá ao nosso momento hashtag de hoje. Momento hashtag no debate da vida. Então eu vou começar com o pastor Jonatas, é a primeira vez que o Ezequiel participa, então começo com o Jonatas, na sequência vai o Ezequiel. São posicionamentos sucintos dos nossos convidados, dizendo se concordam ou não, se o internauta fez uma conexão correta. Então, o nosso tema de hoje, conectado com lei e Antigo Testamento, a primeira hashtag é fim do dízimo. Olha a conexão que o internauta fez. Faz sentido, não faz sentido? Fim do dízimo não faz sentido, porque o dízimo, como eu disse, é um princípio. Então pratica quem quiser, não é obrigatório. Se você não praticar, você não vai perder a salvação. Isso tem que ficar claro. Assim como o sábado e outras coisas que são questões que não ficaram claras no Novo Testamento, que foi abolido de certa forma. Ok, Ezequiel? Fim do dízimo tá fora do tema. Não tem fim do dízimo, não. Ok, segunda hashtag citada pelos internautas, ordenanças. Lei e Antigo Testamento seriam ordenanças? Lei e Antigo Testamento são ordenanças. Ok, Ezequiel? Envolvem ordenanças, mas não se contém unicamente ordenanças. Ok, terceira hashtag ligada aí, feita a ligação pelos internautas com lei e Antigo Testamento, judaísmo. Pastor Jonatas. Sim, tudo a ver. Ezequiel? Sim, tem tudo a ver com quanto é importante entender que em Cristo o que seria judaísmo é universalizado para todos os homens. Ok, e a última hashtag, 10 mandamentos. Tudo a ver, 10 mandamentos. Ok, Ezequiel? Tudo a ver. Excelente, é isso aí. Maravilha, então essas foram as hashtags citadas pelos internautas. Nós vamos então agora à nossa dica cultural. A dica cultural, como eu já citei, ela é aquele momento em que os nossos convidados, eles trazem alguma dica, ou de leitura, ou de vídeos no YouTube, ou qualquer outra coisa que possa te ajudar a entender melhor o tema do nosso debate. Vamos à nossa dica cultural de hoje. Debate da vida. Dica cultural. Começando então pelo Ezequiel agora. Ezequiel, trouxe aí alguma dica cultural para nossa audiência? Trouxe aqui, ó, Teologia Bíblica do Novo Testamento, a continuidade teológica do Antigo Testamento no Novo, de G.K. Billy, da Vida Nova, tá? Eu trouxe uma dica que não é adventista, porque acho que isso é importante, todo mundo, inclusive quem é adventista, abrir os seus horizontes para o estudo. Tem um capítulo aqui
E fala aqui, ó, a guarda do domingo como Shabat pela igreja como realidade na nova criação dos últimos tempos. Eu discordo desse capítulo aqui, mas ele é praticamente perfeito. A única coisa que eu discordo é que o domingo substituiu o sábado na guarda do Shabat. Eu acho que a gente deve guardar o Shabat no 7º dia. Mas o livro é fantástico para vocês entenderem como que o Antigo e o Novo Testamento estão intimamente relacionados. Maravilha. Pastor Jonatas, a sua dica cultural. Gostaria de indicar comentário bíblico do Warren Wisber. Muito bom esse comentário, trata desses temas também. E também Luiz Saião. Luiz Saião, um comentário muito bom em áudio. É excelente. Esse tema ele comenta muito profundo. Maravilha. Então tá aí dada as dicas culturais dos nossos convidados, e a gente já iria para a consideração final dos nossos convidados, mas eu achei interessante aqui, Julie Anderson, ele fez uma consideração aqui que eu acho que vale a pena a gente trazer antes de a gente ir para a consideração final. Ele diz assim: Jesus foi perseguido e morto justamente por violar o sábado, dentre outras coisas. Seria ele destituído do seu próprio trono? Então eu quero colocar essa pergunta para os nossos convidados, tanto para o Ezequiel também como o Jonatas, se essa colocação feita pelo Julie Anderson faz sentido, não faz sentido, tem conexão ou não? O sentido que ele está querendo dizer é que o sábado realmente não é uma condição para a salvação. O sábado, Jesus ele trabalhou no sábado, os discípulos eles colheram espigas no sábado e foram perseguidos por isso, né? Então nós vemos claramente que o Senhor Jesus ele está mostrando que ele é maior do que o sábado. Maravilha. Ezequiel? Bom, o que diz a palavra de Deus? 1 João 3, verso 4. Aquele que pratica o pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. O que diz Hebreus 4, verso 15? Que Jesus foi feito à nossa semelhança, porém sem pecado. O que diz Jesus em João capítulo 15, verso 10? Tenho guardado os mandamentos do meu Pai. O que Jesus fala em Marcos capítulo 2? O Filho do Homem é o Senhor do sábado, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Em resumo, Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo é homem, é um homem sem pecado, de maneira que guardou não somente o sábado, mas todas as leis de Deus de forma perfeita. Se tivesse violado e transgredido o sábado, seria um pecador. Não tendo sido esse o caso, o que Jesus transgrediu foram as compreensões tradicionais humanas dos fariseus, e aí foi acusado de ser transgressor do sábado, mas nunca transgrediu o mandamento de Deus. Inclusive, quem fala que Jesus transgrediu o sábado mantém a mesma perspectiva dos fariseus, de maneira que a gente rechaça essa percepção e a gente entende que Jesus não pecou e, dentre outras coisas, guardou o sábado perfeitamente. Maravilha. Então, feitas as considerações dos nossos convidados, a gente vai agora para as considerações finais efetivas, onde eles vão fazer uma espécie de fechamento da sua linha de raciocínio, ajudando a você, que é nosso ouvinte, a entender melhor o tema. Como já está com o microfone aberto aí, eu vou dar então esses 2 minutos iniciais para o Ezequiel. Perfeito, Apolinário. Primeiro de tudo, eu quero agradecer demais o espaço para estar aqui com vocês. Para mim é uma honra e um privilégio. Esse tema é um tema fantástico, a gente só consegue tocar 1%zinho dele, tão gigantesco que ele é aqui no debate. Mas eu gostei muito da postura de todo mundo que esteve presente, pastor Jonatas, pastor Cláudio Apolinário, reverendo Weiner, também aos participantes aí que comentaram. O adventismo é bastante combativo dentro dessa questão da lei de Deus, da guarda do sábado e tudo mais, e muitas vezes é tomado como legalista e pregando salvação pela lei, pelo sábado e tudo mais, e Ellen White. A gente entende que esses assuntos são bastante complicados, mas a gente agradece o espaço para poder esclarecer um pouquinho a nossa posição, e lembrando que ninguém é salvo pela lei, todavia a salvação de Cristo em nós pela graça mediante a fé deve nos fazer cada vez mais considerar a lei de Deus como amor, como prática, como algo que regulamenta os nossos relacionamentos e que nos coloca na direção da vontade de Deus, e não na direção da nossa própria vontade ou dos caminhos do diabo e do mundo. E por fim, lembrem lá da profecia de Daniel, capítulo 7, verso 25, quando se diz que o inimigo de Deus iria tentar mudar as leis de Deus. Então tomem muito cuidado com qualquer
em relação ao conteúdo da lei, sejam fiéis, mas acima de tudo, confiem em Cristo pela graça de Deus. Maravilha. Pastor Ezequiel, eu chamo de pastor, eu sei que você da outra vez já me chamou a atenção que você não era pastor, né? Mas vamos lá, suas mídias sociais, se as pessoas quiserem manter contato com você, mandar mensagens... É isso aí, Cláudio. Eu não tenho problema de ser chamado de pastor, conquanto eu não exerça mais o ministério nesse momento, tá? Mas a gente tem a formação, tem a experiência, e você pode me encontrar nas redes sociais, no meu canal do YouTube, Vem Senhor Jesus, Ezequiel Gomes, você me encontra por lá. Maravilha, querido. Pastor Jonatas, 2 minutos para suas considerações finais. Quero agradecer mais uma vez, pastor Cláudio Apolinário, pelo convite. Fiquei honrado de participar desse programa. É nosso pastor Ezequiel, o reverendo também que participou conosco. Que Deus abençoe a todos, e eu creio que ficou claro para todos que nosso princípio é obedecer a Deus. É isso. A obediência, ela é a condição para que nós estejamos diante de Deus. Então, quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Então, independentemente de você ficar preocupado em guardar a lei de Moisés ou algo parecido, que você se preocupe em obedecer a Deus. Que o Espírito Santo venha conduzir a cada um de nós e que nós possamos estar aí debaixo da graça de Deus. Maravilha. Suas mídias sociais? @PR_Jonatas Rodrigues. E também pode me encontrar na Igreja Maravilha de Jesus Sede, na Rua do Carmo 71, ao lado do Poupa Tempo. Todos os domingos estou ali às 16 horas ministrando a Palavra de Deus. Maravilha. Deixa eu ler aqui mais algumas opiniões. O pesquisador diz assim: a palavra de Deus responde esse tema, Romanos 6, versículos 14 e 15. Vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De maneira nenhuma. O Rufus Godoy, ele disse: chama o professor Danilo para a parte 2 desse tema. Legal, vai ser muito bom a participação dele. Ronaldo Jesus Garcia: a lei não justifica ninguém, apenas serve para apontar os nossos delitos. Existem 3 leis: cerimonial, moral, cívica. A cerimonial Jesus cumpriu na cruz. Não podemos ser legalistas. E cita aqui Efésios capítulo 2, versículos 8 ao versículo de número 10. Muito obrigado pela participação de todos os ouvintes. Já eu agradeço aqui o pastor Jonas, também o Ezequiel, pela participação no debate. Vamos às minhas considerações finais sobre o tema de hoje. Debate da vida. Considerações finais com Cláudio Apolinário. Bom, pessoal, esse tema é um tema que ele chama atenção porque muitas pessoas acabam vivendo, citado aqui até pelo nosso ouvinte, do legalismo. Ou seja, pegam a lei e tratam ela simplesmente como algo legalista que deve ser cumprido, e isto era a posição dos fariseus. Ou seja, os fariseus, eles culpam Jesus, os fariseus, eles perseguem Jesus exatamente por causa deste legalismo. Ou seja, olha, tem que cumprir a lei. E eu sempre digo isso, para mim Jesus foi um camarada, e que alguns legalistas, inclusive, vão dizer: nossa, chamou Jesus de camarada, né? Isso é legalismo, porque é apenas uma força de expressão, mas Jesus, ele foi alguém que veio ao mundo e ele foi um camarada, voltei no camarada, né? Mas que ele era de romper, ele era de quebrar paradigmas. Ou seja, paradigmas, coisas que estavam vinculadas na cabeça dos fariseus com relação ao legalismo. Jesus, ele vinha e dizia: não, peraí, não é bem assim. E aí ele abria os olhos da gente para entender que o fim da lei é Cristo. E o fim, não como fim de ruptura, não como um fim de, olha, acabou a lei e agora começa o período de Cristo. Não, o fim no sentido de finalidade, que foi inclusive mencionado pelo Ezequiel. Ou seja, a finalidade da lei, ela deve apontar para Cristo. Isso é o que eu chamo, e muitos chamam de viver um evangelho cristocêntrico. Ou seja, onde Jesus, ele é o centro, tudo deve apontar para Cristo. E quando nós lemos as Escrituras tendo Cristo como centro, nós vamos verificar que o Antigo Testamento, ele aponta para Cristo. E que o próprio Novo Testamento, ele literalmente aponta para Cristo. Ou seja, tudo que acontece, tem um termo que é muito utilizado, inclusive pelos teólogos, no que diz respeito ao Antigo Testamento, é que o Antigo Testamento, ele é sombra. Ou seja, ele é sombra no sentido de apontar para Cristo.
Cristo, ele é o centro de toda a história da humanidade. Ainda que a gente pegue lá a fundação do mundo, Adão e Eva e toda a história que vem se desenrolando no Antigo Testamento, tudo que vem acontecendo, ele vai apontar para Cristo. E aí algo que é muito interessante é que quando nós falamos sobre os mandamentos, naturalmente a nossa cabeça vai para os 10 mandamentos, né? Nós vamos ter mandamentos ou leis civis, leis cerimoniais, foi citado aqui pelos ouvintes, pelos debatedores, leis espirituais. Então as leis que diz respeito à questão de cerimônias, essa se encerrou em Cristo. A graça vem, a graça ela é para que nós possamos entender que somos incapazes. Todos nós, sem exceção, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, da graça de Deus. Nós somos incapazes de sobrepor ao pecado se não for através do Espírito. Se o Espírito Santo não nos direcionar, se o Espírito Santo não nos der entendimento, não nos dar discernimento, certamente nós não teremos condições de vencer o mundo. Eu vou dizer até mais, a pessoa que disser assim, não, mas eu sou santo, bom, já está mentindo, então já cometeu o pecado da mentira, porque todos nós erramos e erramos diariamente. Nós erramos quando nós fazemos, o que é pecado? A palavra pecado vem de hamartia, vem de errar o alvo. Então, errar o alvo, nós erramos o alvo quando nós fazemos aquilo que desagrada o coração de Deus. Então coloca na posição de um pai. Quando os meus filhos fazem algo que eu não gostaria que fizesse, isso desagrada o meu coração. Poxa, eu não gostaria que meu filho falasse palavrão, que meu filho fizesse isso, que meu filho fizesse aquilo, e o meu filho fez aquilo que eu não gostaria que ele fizesse. Errou o alvo. Ou seja, lá em casa eu tenho até um termo que eu uso, né, com os meus filhos, caminho errado. Quando eu falo caminho errado, eles tremem, porque a gente já criou esse conceito, quando fala caminho errado, desagradei o coração do meu pai. Então eles já ficam preocupados. Então é isso, quando nós andamos no caminho errado, nós desagradamos o coração de Deus. Então eu faço algo que desagrada o coração de Deus. Em palavras, em pensamentos, em obras, eu estou pecando, eu estou errando. Mas eu também peco, eu também erro, quando eu não faço aquilo que meu pai quer. Ou seja, meu pai gostaria que eu exercesse tal ministério, meu pai do céu. Meu pai gostaria que eu não pecasse, que eu não errasse. Quando eu sou negligente em não fazer aquilo que Deus quer, eu também estou errando, eu também estou pecando. Então eu não estou andando nos caminhos de Deus. Ok, mas vamos voltar então para os mandamentos agora. Temos lá os 10 mandamentos, a lei mosaica, conhecida como a lei mosaica, que são os mandamentos que foram dados por Deus a Moisés para que ele trouxesse ao povo. Se nós analisarmos os 10 mandamentos e colocarmos ele não em contraponto, mas colocar em conjunto com os 2 mandamentos, então vamos lá, vamos colocar os 10 mandamentos, lá começando os 10 mandamentos, que nós não devemos adorar a outros deuses. Bom, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou adorar outros deuses. Se eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu vou adulterar? Eu vou matar? Eu vou roubar? Eu não vou roubar. Então o Novo Testamento e os 2 novos mandamentos, eles não vão abolir a lei, mas eles vão ser, na realidade, um ajuste, um complemento, dizendo o seguinte, olha, vocês são tão limitados enquanto seres humanos, enquanto nação, que vocês acabam não enxergando. Então eu vou facilitar para vocês. Ame ao Senhor seu Deus sobre todas as coisas. Bom, se você amar Deus sobre todas as coisas, você não vai fazer imagem de escultura, você não vai adorar outros deuses, você não vai se curvar diante de outros deuses. Então você ama Deus sobre todas as coisas. E tem um segundo mandamento que é semelhante a este. Ou seja, olha, se você cumprir esse segundo mandamento, você está inclusive amando a Deus. Qual é? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se você ama o próximo como a si mesmo, você não vai adulterar, não vai matar, não vai roubar, não vai destruir. E se você fizer isso, é como se você estivesse amando a Deus sobre todas as coisas, que é o primeiro mandamento. Então, nós precisamos ter este entendimento claro de que Jesus não veio para abolir a lei, muito pelo contrário, ele veio para cumprir a lei, só que nós precisamos entender que tudo isto termina em quem? Em Cristo Jesus. Ele é o centro, ele deve ser o centro da nossa vida. Se nós tivermos Jesus como centro da nossa vida e seguirmos o exemplo de Cristo, e olha como a Bíblia ela é fantástica, né? Inspirada pelo Espírito Santo, para que apóstolos e profetas deixassem a Bíblia Sagrada para nós. Paulo, ele vai dizer o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de
Cristo. Sabe o que Paulo estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte, olha, vocês não conseguem enxergar o que era Cristo, vocês não conseguem entender exatamente o que ele disse, faz o seguinte, me imitem, mas não porque eu sou o cara, não porque eu sou bom pra caramba, não, me imitem porque eu sou imitador de Cristo. Como eu sou imitador de Cristo, se vocês me imitarem, vocês estão imitando quem? A Cristo. Portanto, o fim da lei, a finalidade da lei é Cristo. Então, respondendo à pergunta, a lei ainda é importante? Nós temos que cumpri-la? Eu te daria duas respostas. Não, nós não devemos cumprir a lei como algo legalista. Então, como algo legalista, o fim da lei, a finalidade da lei é Cristo. Então, nós não precisamos cumpri-la como algo legalista. Mas nós devemos, então, cumprir a lei? Sim, nós devemos cumprir a lei com este entendimento de que a lei, ela aponta para Cristo. Se você ama Cristo, se você é servo de Cristo, você não vai roubar, matar, destruir, você não vai adorar a outros deuses, porque o único Deus é o Deus que nós servimos e Jesus é o próprio Deus encarnado, ok? Dada aí a opinião, nós vamos à nossa Word Cloud de hoje. O que é a nossa Word Cloud? São as palavras mais citadas pelos nossos ouvintes, de todas as opiniões que vocês dão, através do Instagram, Facebook, internet, nós colocamos em um sistema que ele vai nos dar quais foram as palavras mais citadas. E a palavra mais citada foi mandamentos. A segunda palavra mais citada foi que ela foi abolida. E a terceira palavra mais citada foi sábado. O sábado acabou imperando aí no debate, né? Vamos marcar um outro dia para nós discutirmos. Devemos ou não guardar o sábado? Já fizemos esse debate anteriormente, mas é um tema que ele certamente vale a pena ser novamente discutido. Eu quero agradecer então a participação de todos os nossos ouvintes, quero agradecer ao pastor Jonatas, também agradecer ao reverendo N, que não está mais conosco, e também agradecer ao Ezequiel. Então todos na tela? Todos na tela aí, dando tchauzinho para os nossos ouvintes. Muito obrigado pela participação de vocês, obrigado aí, Ezequiel, pela sua participação. Quero você ao vivo aqui participando conosco, tá bom? Deus abençoe a todos, até o próximo debate.